Após o colapso da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial. O desenvolvimento econômico da China pode potencialmente mudar o funcionamento do sistema, onde a China dominaria a Ásia, assim como os Estados Unidos dominam o hemisfério oeste. Uma guerra hoje seria improvável, pois a China não possui tanto poder militar quanto os Estados Unidos. Entretanto, a China possui total capacidade de, no futuro, aumentar seu poder relativo e possuir igual força militar e econômica que os Estados Unidos. Para começarmos a explicar o que é o realismo ofensivo, devemos destacar 5 premissas básicas sobre o mundo. A primeira delas diz respeito ao sistema anárquico, já que os estados são os principais atores do sistema internacional e não há nenhuma autoridade superior a eles. Ou seja, caso os estados estejam passando por problemas, não há a quem recorrer. A segunda premissa é a das capabilities, as quais se resumem basicamente na capacidade que um estado tem de reagir, manter-se no sistema, alterar alguma coisa. Essas capabilities podem estar vinculadas a fatores econômicos, sociais e políticos. A outra premissa diz respeito às intenções, uma vez que nunca se tem certeza sobre qual é a intenção do outro estado, já que essas dizem respeito ao que o líder pensa e acredita. A sobrevivência é considerada a premissa mais importante, já que se o Estado não sobreviver no sistema internacional, ele não será capaz de alcançar os seus objetivos. Por fim, o medo. Os Estados constantemente sentem medo, porque eles não conseguem medir as intenções dos outros Estados, que podem ter intenções ruins, e caso isso ocorra, não há uma autoridade superior à qual recorrer. Devido ao medo que existe entre os estados, eles garantem a sua sobrevivência se tornando cada vez mais poderosos. Ou seja, quanto mais poderoso for o estado, menor a chance da sua sobrevivência estar em risco. E esses estados que se tornam muito poderosos, eles tendem a equilibrar a balança de poder a seu favor, a fim de alcançar uma certa hegemonia. Porém, essa hegemonia não consegue ser aplicável no âmbito global, de acordo com Mearsheimer. Os estados conseguem somente se tornar um hegemon regional, dominando uma certa área geográfica do globo e influenciando seus países vizinhos. Os estados que conseguem alcançar esse posto de hegemon regional não querem equilibrar poder com os outros estados em ascensão que almejam alcançar esse mesmo posto. Portanto, caso isso ocorra, o hegemon regional deve imediatamente conter ou os estados que almejam essa ascensão. Durante toda a história mundial, nunca ocorreu de uma potência se tornar regionalmente hegemônica. A exceção foi e é um certo estado americano conhecido como Estados Unidos da América. Somente 5 outras potências quase chegaram a atingir esse status. Foram elas: a França Napoleônica, a Alemanha de Wilhelm, o Japão Imperial, a Alemanha nazista e a União Soviética. Os Estados Unidos, após conseguirem sua independência, era um estado extremamente fraco. Isto não só por causa das pressões inglesas, como a Guerra da Independência, mas também por pressões de outros estados em cima da América, como por exemplo a Espanha. Os Estados Unidos, então, frente a essa necessidade de se tornar mais forte, primeiramente, eles conquistaram o território que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos, ou guerreando indígenas ou guerreando outros países. E assim eles conseguiram a definição desse extenso território que nós conhecemos hoje. A segunda função que os Estados Unidos estava encarregado agora, depois que se tornou forte, era evitar que os outros estados chegassem a influenciar a América, ou seja, manter os estados longe e não deixar nenhum estado americano se tornar tão forte quanto ele, para assim não haver problemas. Se a China continuar com seu rápido crescimento econômico, é provável que ela age de acordo com a lógica do realismo ofensivo, tentando imitar os Estados Unidos.
Uma China poderosa levará seu poder militar para regiões além da Ásia. Tanto o hemisfério ocidental como o Golfo Pérsico serão as áreas mais importantes estrategicamente. A China criará problemas de segurança para os Estados Unidos no Ocidente, limitando-os de trafegar em outras áreas, especialmente na Ásia. Tal proposta de uma hegemonia chinesa tem como principal razão para a dominação a sua maximização de segurança e sobrevivência. Outra razão estaria relacionada a Pequim e suas disputas territoriais com seus vizinhos, havendo poucos indícios que isso seria resolvido diplomaticamente. Além das disputas territoriais, é possível que, no futuro, haja disputas sobre a água. O Planalto tibetano, que está localizado dentro das fronteiras da China, é a principal fonte de muitos rios asiáticos, que em sua maioria fluem para territórios vizinhos. Porém, nos últimos anos, Pequim tem mostrado interesse em redirecionar a água para o norte da China. Tais disputas poderiam ser controladas por meio da coerção e, caso não funcionasse, por meio da guerra. Para dar início à teoria, o autor compara os Estados Unidos com a China, expondo suas principais diferenças. Os Estados Unidos começaram como um país fraco e pequeno, que teve de se expandir para o oeste a fim de se consolidar e tornar-se um estado grande. Assim, a conquista e a expansão foram sempre necessárias para estabelecer a hegemonia regional. Já a China é um país grande e não precisou conquistar mais territórios para se tornar uma hegemonia ao nível dos Estados Unidos. Portanto, a China procurará expandir seu poder sobre seus países vizinhos, como principalmente o Japão, a Rússia e a Índia. Vai desejar ser poderosa ao ponto de nenhum outro estado ser capaz de ameaçá-lo. Para isso, é provável que a China busque crescer seu poderio econômico, podendo chegar a ditar os padrões de comportamentos aceitáveis e impor sanções aos países fronteiriços, assim como foi feito pelos Estados Unidos. É previsto que Pequim até planeje sua própria doutrina Monroe, com o objetivo de afastar os Estados Unidos da região Ásia-Pacífico. Líderes chineses já deixaram claro que os Estados Unidos não têm direito de intervir nas disputas de fronteiras marítimas do mar Mediterrâneo chinês, e tais oposições tendem a se intensificar. Então, entende-se que a China adote uma lógica realista básica e tende a se tornar uma hegemonia regional na Ásia, se opondo às outras grandes potências quando essas mandam forças militares para sua região ou para perto dela. Além da busca da hegemonia regional, a China projetará seus interesses para fora da Ásia, assim como os Estados Unidos teve para fora do Ocidente. De acordo com o realismo ofensivo, ela tem grandes estímulos para interferir nas políticas das Américas, deixando mais difícil para a força militar dos Estados Unidos se movimentar livremente pelo globo. Sua estratégia será forjar laços com o Canadá e México, a fim de distraí-los, pois enquanto estiverem preocupados em manter suas influências em suas fronteiras, deixarão de lado a sua expansão. Uma das razões principais para querer fixar os Estados Unidos no Ocidente é devido à sua dependência no petróleo encontrado no Golfo Pérsico. Tanto para a China como para os Estados Unidos, este é um ponto estratégico vital. A maior parte do petróleo importado pela China é transportado pelo mar, mas para ela chegar até o Golfo terá de passar por vários países, podendo atravessar o Estreito de Malaca, Lombok ou o Estreito de Sunda. Portanto, é certo dizer que os líderes chineses vão querer controlar essas linhas marítimas de comunicação. Em suma, se a China continuar seu rápido crescimento econômico, se tornará uma superpotência, construindo suas capacidades de projeção de energia necessárias para competir com qualquer um, tendo seus pontos principais de projeção o Golfo Pérsico, a África e o Hemisfério Ocidental. Seu processo de dominação sobre a Ásia terá uma inteligente estratégia, a qual visa conquistá-la pacificamente. Um dos ex-secretários-geral do Partido Comunista disse que a China é discreta e evita se envolver em conflitos internacionais. Conflitos podem causar danos à economia chinesa, portanto, não pretende se envolver em guerra no momento, seguindo uma política externa discreta. Na prática, quer dizer que a China deverá fazer o necessário para sinalizar ao mundo exterior que tem intenções boas e não planeja construir forças militares ameaçadoras. Líderes chineses devem enfatizar constantemente suas intenções pacíficas e argumentar que a China pode subir pacificamente devido à sua rica cultura confucionista. A China não deve começar nenhuma crise com seus vizinhos ou com tampouco os Estados Unidos. Deve limitar seus gastos com defesa de modo a não parecer ameaçadora. Porém, tal política externa discreta não tem funcionado, pois desde 2009 a China tem estado envolvida em várias controvérsias territoriais, sendo visto como uma ameaça por outros países. Seus países vizinhos não podem ter certeza sobre suas intenções agora, e nem no futuro. Não podem saber quem será o responsável pela política externa chinesa e suas intenções, deteriorando a relação entre eles. Além disso, os vizinhos da China e os Estados Unidos estão vendo que o equilíbrio de poder está mudando contra eles, tendo incentivos então para provocar crises sobre reivindicações territoriais agora, enquanto a China é relativamente fraca. Os Estados Unidos, assim como os estados vizinhos da China, frente
a esse grande crescimento rápido e exponencial chinês, vão fazer de tudo para impedirem que ela se torne uma potência regional hegemônica. Agora, a pergunta que deve ser posta é: como os Estados Unidos vão fazer? A resposta é contenção, ou seja, impedir que Pequim utilize suas forças militares para dominar ou exercer influência na região, e também formar uma aliança estrutural com o máximo de vizinhos da China para assim balancear o seu poder. A segunda parte da estratégia de contenção é dominar os oceanos, impossibilitando a China de projetar poder em áreas mais distantes do seu território, dificultando também seu crescimento. Contenção é uma estratégia defensiva, uma alternativa para a guerra, uma situação onde os dois estados podem cooperar em vários aspectos, mas será uma relação competitiva. Mesmo sendo uma alternativa, a guerra é sempre uma possibilidade. Ela pode ocorrer. O autor estabelece 3 estratégias para a contenção. A primeira é uma guerra preventiva contra a China. A segunda é frear o crescimento econômico chinês. E a terceira é o que o autor chama de rollback, que consiste nos Estados Unidos enfraquecerem a China, derrubando regimes aliados a ela e até causar tumultos e crises internamente do território chinês. Das 3 estratégias citadas, a única verdadeiramente possível é a terceira estratégia, a do rollback. Por quê? A primeira, que consiste numa guerra preventiva contra a China, primeiramente, seria arriscado demais, porque a China possui armas nucleares também. Segundo, a situação chinesa não é totalmente certa que ela atingirá um nível de potência tão forte igual se espera. Então, uma guerra preventiva seria muito extremo para a situação de agora. A segunda estratégia não daria certo porque frear o crescimento econômico chinês atrapalharia e muito o crescimento econômico americano. Eles estão ligados. Então, a única hipótese em que a segunda estratégia daria certo é se os Estados Unidos conseguissem achar aliados comercialmente e a China não, o que é praticamente impossível, se não impossível. É de extrema importância salientar que até hoje, na história do mundo, a China foi a que chegou mais perto de equalizar a situação com os Estados Unidos. Ela ainda está longe, mas ela pode chegar lá. Então, os Estados Unidos, o que eles mais podem esperar é que a China freie economicamente, o que vai atrapalhar a economia sim estadunidense, mas para a segurança dos Estados Unidos vai ser de extrema importância, sendo a segurança mais importante é o essencial. Os estados vizinhos, por outro lado, estão frente a uma situação onde eles podem escolher ou o bandwagoning ou o balance. O autor coloca que a grande maioria, se não todos, vão optar pelo balance, simplesmente pelo problema da segurança. Uma China grande se tornando potência regional hegemônica, ela ameaça muito mais a segurança desses estados que os Estados Unidos, principalmente pela localização geográfica. Uma China que continuar a crescer levará inegavelmente a uma competição de segurança entre China e Estados Unidos. Para começar, haverão crises, o que eventualmente pode levar à guerra. Segundo, seria uma corrida armada. Ambos estados aumentariam significativamente os investimentos militares. Acontecerão guerras pequenas e cada estado tentará levar o outro a gastar em guerras inúteis, para assim adquirirem vantagens. Mas se isso não ocorrer, podem haver guerras mais extensas e longas. Politicamente, o inimigo
sendo a China ou os Estados Unidos, vão ser reconhecidos e postos como a ameaça número 1 em todos os discursos, publicações, ou seja, ela seria vista como um mal a ser combatido. Mas, mesmo com tudo isso na mesa, em uma competição por segurança, os Estados Unidos como a China iriam economicamente relacionar e se ajudariam em inúmeros outros assuntos. Mas o importante é compreender que seria uma relação, na sua essência, conflituosa. Enquanto os Estados Unidos procuram manter sua presença na Ásia, a China procura se livrar do militarismo americano para estabelecer uma hegemonia na Ásia. Os custos de combate de uma guerra diminuem, enquanto a probabilidade de ocorrência desta aumenta. Considerando a proporção das armas nucleares durante a Guerra Fria, os custos da última seriam muito maiores do que os custos de uma atual guerra sino-americana, o que, portanto, aumenta a probabilidade de ocorrência de uma guerra na Ásia. A distribuição de poder é outro fator que torna a Ásia mais propensa à guerra do que a Europa durante a Guerra Fria. A bipolaridade da Guerra Fria propiciou a paz, enquanto a multipolaridade do sistema atual incentiva os conflitos. Já que, na multipolaridade, um Estado possui mais oportunidades para lutar contra outros, há uma desigual distribuição de recursos militares, há uma maior dificuldade em deter o Estado mais forte, há uma incerteza na estipulação de poder dos outros Estados e, portanto, há uma maior facilidade de o Estado mais forte conseguir a hegemonia. A ideologia não influencia os rumos da guerra. A competição é inevitável, o conflito não. Durante a Guerra Fria, houve uma disputa ideológica. No conflito sino-americano não há, o que sinaliza uma competição mais segura. Já o nacionalismo intensifica a rivalidade entre os estados. A China, especificamente, possui um histórico nacionalista que, desde a repressão militar, vem sendo fortemente exaltado. Tanto a China quanto os Estados Unidos acreditam na sua superioridade sobre as outras nações e as veem como a escolhida. A China possui uma propensão ao hipernacionalismo, isto é, ver as outras nações como perigosas e as eliminar violentamente se necessário. Provavelmente outros estados seguirão essa mesma linha, tornando fortemente nacionalistas e fazendo com que a ideologia seja tão significante na Ásia como foi durante a Guerra Fria. Entre os vários contra-argumentos em relação à não ascensão pacífica da China, os mais otimistas dizem respeito à cultura chinesa, uma vez que o confucionismo permite que a China se desvie de uma competição intensa em termos de segurança com seus vizinhos e com os Estados Unidos. Além disso, a teoria liberal de interdependência econômica afirma que o conflito é improvável, uma vez que os países da Ásia e os Estados Unidos são interligados economicamente com a China e não arriscariam abalar a prosperidade que essa ligação gera. A ascensão pacífica relacionada ao confucionismo descarta a possibilidade de uma atuação agressiva da China para com seus vizinhos, afirmando que enquanto os Estados Unidos, Japão e as grandes potências europeias agiam de acordo com o realismo, eclodindo guerras em busca da hegemonia, a China sempre se manteve quieta, evitando agressões e buscando alcançar uma autoridade humana em vez da autoridade hegemônica. A China age desde a antiguidade como um ator modelo no cenário internacional. Além disso, a ascensão pacífica, baseada na teoria da interdependência econômica, descarta a possibilidade de conflito da China com seus principais rivais, Estados Unidos e Japão, já que a China precisa deles como parceiros comerciais, ou seja, seria um tiro no pé atacar seus principais parceiros no âmbito econômico. Ademais, a prosperidade dos países também depende de uma relação pacífica entre eles. Portanto, os líderes sempre serão mais racionais no momento de iniciar um conflito, uma vez que esse conflito pode acabar gerando consequências indesejáveis, como uma queda no crescimento econômico e ou um fim da prosperidade,
Os líderes querem uma maximização de riqueza, portanto, eles não querem conflitos. O que aconteceu é que a China, historicamente, fingia seguir o confucionismo, mas, na verdade, ela não passa de uma potência que age de acordo com os ditames do realismo e se camufla a partir da religião chinesa. O confucionismo apenas facilita a vida dos líderes, uma vez que eles conseguem falar de forma idealista, mas, na verdade, agem de forma realista. Parafraseando o historiador Cohen, na criação de seu império, os chineses não eram menos arrogantes ou menos implacáveis que os americanos, japoneses e europeus. Historicamente, a China forte brutalizou os fracos e não há razão para pensar que ela age de maneira diferente no futuro, comportando melhor que as outras potências comportaram no passado. Além disso, os problemas em relação à teoria da interdependência econômica são: é muito difícil de acreditar que a preocupação econômica evite a Ásia de reagir quando a China começar a se tornar poderosa. E, normalmente, quando um conflito está prestes a iniciar, os assuntos políticos são levados em consideração e os econômicos são deixados de lado, já que as questões de segurança são mais importantes nesse momento, uma vez que se quer garantir a sobrevivência no sistema internacional, a qual é muito mais importante do que a prosperidade. Além disso, e se um Estado já estiver com problemas econômicos, o que ele tem a perder ao fazer uma guerra? Por fim, os Estados em guerra muitas vezes não rompem relações econômicas, porque cada lado acredita num lucro que a guerra os trará. Ou seja, é possível travar uma guerra com um rival, o qual é seu parceiro econômico interdependente, e essa guerra não ameaçar a sua prosperidade. Portanto, devido a todas essas razões apresentadas posteriormente, é difícil confiar que a interdependência econômica irá gerar a paz na Ásia nas próximas décadas, mas de fato podemos afirmar que esse fator serve sim para frear guerras em determinadas circunstâncias. Após discorrer o texto, podemos considerar que a China certamente buscará a hegemonia regional na Ásia, mesmo que os instrumentos da ciência política encontrem diversas dificuldades, tanto para analisar o passado como para tentar prever o futuro. O autor tem sua teoria sobre o que deve acontecer a respeito da China. A conclusão descrita por ele é bastante negativa. A China crescendo não resultaria na paz e nem chegaria perto de atingi-la na Ásia. A política internacional é perigosa e competitiva. O cenário internacional é inseguro, causando o dilema da insegurança. Ou seja, estados cada vez mais preocupados se armam mais, causando mais inseguranças aos outros estados, que acabam se armando também. O autor espera que, se a China se tornar especialmente poderosa, ela, na verdade, contradiga sua teoria, devido ao aspecto negativo de suas previsões.